Boa noite, igreja. Paz seja com todos, aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Senhor quer derramar muito, mas muito sobre os nossos corações essa noite. O Senhor está com as comportas do céu abertas para que isso aconteça. E Ele só precisa que o seu coração também esteja aberto. Nós temos vindo, de uma série de palavras poderosas, uma sequência de palavras onde o Senhor encharcou a nossa igreja. O que foi semana passada, com aquela pregação sobre colocar lenha no altar. Eu não sei você, mas depois de domingo passado muita coisa mudou na minha vida. Eu não consigo mais viver na mesmice, na mornice, achando que a minha adoração está boa e suficiente. Não, eu sempre estou buscando dar mais ao Senhor, porque Ele é merecedor disso tudo. Então, que você também tenha esse entendimento, que você precisa colocar lenha todos os dias no altar e se deixar queimar na presença do Senhor. Amém? E nós também precisamos buscar lenha aqui, em unidade com o corpo de Deus. Uma lenha sozinha, ela queima rapidamente, mas quando uma lenha está ali, com outras lenhas, vira uma fogueira enorme. Então, a comunhão com os irmãos é muito importante. Amém para você que está assistindo online, mas queridos, venha experimentar essa comunhão poderosa que é estar presente aqui junto com os irmãos, amém? Na vida, queridos, eu vou falar sobre encontros. E na vida nós temos diversos tipos de encontros. Alguns eventuais, você não está programado para encontrar um amigo, aquele amigo que fazia anos que você não via, estudou com ele, e de repente você se encontra com aquele amigo, e é tão gostoso você poder abraçar aquela pessoa, contar as novidades, falar o que está acontecendo na sua vida, o que Deus fez na sua vida. Temos encontros marcados, Os discipulados são encontros marcados, Nós temos hora, local, lugar para fazer os nossos discipulados. Eles, então, são os nossos encontros marcados, semanais, com você e o seu discipulador. E é tão precioso que Deus derrama através dos discipulados na nossa vida. Nós temos encontros de negócios, onde os empresários aqui sentam para discutir negócios e Deus prospera a vida de vocês e dá sabedoria para que vocês possam prosseguir prosperando, E também nós temos o nosso encontro com Deus. Você consegue lembrar o dia que você teve o seu encontro com Deus? E eu não estou falando de um retiro. Eu não estou falando daquilo que está acontecendo lá na chácara. Mas eu estou perguntando para você se você consegue lembrar o dia que o resgatador resgatou você do lamaçal do pecado. Te tirou daquele lodo e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você lembra desse dia? Antigamente, eu era da Quadrangular, e na tarde da bênção nós tínhamos uma musiquinha que nós cantávamos sobre o dia da semana em que nós aceitamos Jesus. Aí começava: foi numa segunda que alguém me tocou, foi numa terça que alguém me tocou. E cada um quem aceitou Jesus na segunda, levantava na segunda. Quem aceitou Jesus na terça, levantava na terça. E era lindo saber que as pessoas lembravam o dia e a hora que elas encontraram com Jesus. O meu primeiro encontro com Jesus, primeiro encontro por quê? Porque eu fui cabeçona. Eu precisei ter 3 encontros com Jesus. E o meu primeiro encontro e relacionamento com o Senhor foi aos 7 anos, quando a minha mãe apresentou o Senhor Jesus para mim. Ela nos levou à igreja. E a partir de lá nós começamos a caminhar com Jesus. Mas na adolescência, todo adolescente é cabeção, Eu quis ver o que tinha pela janela e fui dar uma passeada no mundo. Mas também na minha adolescência eu encontrei Jesus quando eu buscava Ele, antes de me perder. E foi tão lindo o que o Senhor fez. Eu era tão intencional em buscar o Senhor, porque eu só tinha Ele naquela época. Eu só precisava dele naquela época. Mas aí as coisas no meu coração foram mudando e eu vi que eu precisava de alguém para suprir as minhas emoções. E eu precisava de um namorado, e eu precisava daquilo outro. E fui me afastando de Deus. E o meu último encontro com Deus e o mais decisivo da minha vida foi quando eu vim morar
para essa cidade foi quando o Senhor Jesus nos transformou a nossa história e Ele resgatou o nosso casamento da mão de Satanás. Nós viemos aqui para Guaratuba porque nós iríamos nos separar, eu e o Alex. E nós viemos parar nessa cidade maravilhosa que nos acolheu, aonde o Senhor nos trouxe para cá para aprender dEle. E no dia em que nós começamos a caminhar com o Senhor, o dia que nós entramos nessa igreja, nós tivemos um encontro real com o Senhor e nunca mais largamos deles. Fazem 11 anos que nós estamos caminhando aqui na Paz Church e tem sido tão intenso aquilo que o Senhor tem feito. Eu conheci o Senhor da minha mãe, eu conheci o Senhor do meu pai, mas como é bom conhecer o meu Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se revela a nós. Por isso, adolescente que está aqui, jovem que está aqui, não busque o Deus dos seus pais. Peça a revelação de quem Deus é para você. Porque Deus é um Deus pessoal que se revela para você de formas diferentes e intensas. Em nome de Jesus. E o impressionante é que quando encontramos Jesus, tudo muda. Você já percebeu? A sua casa muda, a sua família muda, o seu trabalho muda, tudo é transformado quando nós encontramos com Jesus. A nossa afeição muda quando nós encontramos com Jesus. Quando nós andamos pela rua e nós temos um encontro com Jesus, as pessoas olham para nós e falam: nossa, como você está diferente. Olha que brilho no seu olhar. Nossa, o jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você abraça, é tão diferente. O que você tem de especial? Aí você pode falar: eu tenho Jesus. É Ele quem me faz ser especial. Então Jesus muda tudo. E Jesus teve alguns encontros com algumas pessoas na Bíblia. Jesus, ele encontrou uma prostituta na Bíblia, e quando ele encontra aquela prostituta, ela vira uma adoradora. Quando um perseguidor dos cristãos encontra Jesus, ele vira um grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Ele perseguia os cristãos, mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, Jesus entrou na vida dele, ele vira o cara que vai falar de Jesus intencionalmente, que vai morrer por Jesus, que não tem medo da morte por amor a Cristo. Quando um pescador encontra com Jesus, ele vira um pescador de homens. Vocês lembram do encontro de Pedro com Jesus? Pedro amava pescar, Pedro fazia aquilo com tanta excelência. Sabe quando você gosta de fazer uma coisa, você tem que abrir mão? E Deus olha para ele: filho, eu vou te fazer um pescador de homens a partir de agora. Só vem e me segue. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro virou um grande pescador de homens. E essas histórias lindas, elas estão todas na Bíblia. E eu quero contar para você uma história linda também, que está lá em Lucas 17:11, que é a história dos 10 leprosos. E o nosso tema é o caminho da gratidão. O caminho da gratidão. Vamos ler lá, Lucas 17:11. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou.
Glória a Deus. Vemos aqui nessa história que eram 10 pessoas. 10 homens que estavam cheios de lepra. Os leprosos naquela época, eles eram isolados da convivência com a população. Eles não podiam viver em comunidade, eles não podiam viver com suas próprias famílias. Se um pai de família via que estava ali abrindo uma ferida na sua mão, ele precisava cuidar daquela ferida, e se ela aumentasse, ele precisava se apresentar ao sacerdote. E se o sacerdote visse que era lepra, ele era excluído, ele se tornava impuro, ele tinha que viver isolado. Então esses 10 homens, eles se encontraram. Alguns judeus, alguns samaritanos, e eles estavam vivendo em comunidade. E muitos sabem que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas naquela situação de dor, onde eles estavam caminhando, eles estavam unidos. Eles estavam unidos por aquela dor. Eles estavam unidos e sendo família entre eles. Porque eles não podiam mais caminhar com os seus familiares. Então eles encontraram um lugar favorável para construir uma família disfuncional, mais uma família. E eles ouviram falar de Jesus. Aqueles 10 homens ouviram falar que existia um mestre que estava curando. Eles estavam ouvindo as histórias que estavam contando de Jesus. E aqueles homens hoje nos representam muitas vezes. Porque às vezes, antes de aceitar Jesus, nós estávamos vivendo numa comunidade. Nós estávamos vivendo com pessoas cheias de dores, cheias de problemas, cheias de pecados. E nós convivíamos em família naquele lugar. E um dia Jesus nos encontrou e nos resgatou. E aqueles 10 leprosos, então, ouviram falar de Jesus. E quando Jesus ia caminhando, ele tinha que passar por Samaria, e ele estava chegando em outro povoado. E, com certeza, por onde Jesus passava, ele não vinha sozinho. Né? Jesus vinha sempre acompanhado daquela multidão, principalmente dos seus discípulos, mas sempre havia uma multidão atrás dele, porque Jesus fazia muitos milagres na caminhada dele. Então, quando eles viram aquele alvoroço, com certeza eles falaram, deve ser Jesus. E eles de longe, eles gritam, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles não se aproximaram de Jesus, pois eles eram impuros. Jesus, ele parou naquele caminho. Ele olhou para aqueles homens e deu uma ordem, e eles obedeceram. E eu vejo aqui 10 homens cheios de fé. Você sabe que para Jesus te curar não adianta só ser a vontade dele? Para Jesus te curar, o teu coração precisa estar cheio de fé e ter a certeza que ele vai fazer isso. Aqueles homens tinham muita fé no coração deles. E Jesus falou o seguinte para eles: vão e se apresentem ao sacerdote. E eles estavam indo pelo caminho, eles foram obedientes. Só que assim, gente, eles saíram daquele lugar onde eles clamaram por Jesus, cheios de lepra ainda. E eles continuaram caminhando, eles estavam com os braços descascando, um pedaço da orelha caindo, meio desfigurados ainda, mas eles estavam caminhando. Eles estavam obedecendo uma direção do Mestre Jesus. E no meio do caminho acontece um milagre. No meio do caminho, um olha para o outro, cara, olha só, está vendo teu nariz? Está perfeito. Olha a sua mão, não está mais descascando. Olha o seu rosto. As manchas sumiram. Jesus nos curou. E aqueles homens foram curados. Só que 9 deles, compenetrados, continuaram o caminho para encontrar o sacerdote e apresentar-se diante do sacerdote, porque só o sacerdote poderia liberá-los a conviver em sociedade novamente. Mas um homem, ele olhou aquilo e falou, uau, eu fui curado, Jesus me curou,
Quem faria isso por mim? Quão miserável eu sou! Eu estou cheio de pecado. Eu adulterei. Eu andava cego. Eu precisava de libertação. E Jesus me encontrou. Eu preciso voltar. E enquanto 9 andavam um caminho rumo ao sacerdote, um voltou rumo ao sumo sacerdote Jesus. Esse queria se apresentar a ele. E ele voltou pelo caminho. E queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele deseja sim realizar os pedidos das nossas orações, mas eu creio que existe muito mais que isso. Existe muito mais que isso. O Senhor, Ele deseja fazer muito mais. E eu aprendo 3 coisas com esse homem que voltou pelo caminho. E a primeira delas que eu aprendo é a gratidão. Esse homem estava cheio de gratidão. Ao perceber sua cura, esse homem teve seu coração cheio de gratidão e alegria pelo que o Senhor realizou. Por muitos anos, talvez, ele estava longe do convívio dos seus filhos, esposa, familiares. Por muitos anos ele foi humilhado e agora ele se encontra curado. E enquanto os outros caminham rumo ao sacerdote, ele caminha rumo a Jesus, porque ele queria lhe agradecer. Queridos, quantas vezes usamos o poder de Deus como um bônus? Ou ainda cremos que o poder de Deus é apenas uma varinha de condão? Quantas pessoas usam a igreja para vir buscar as suas bênçãos? E quando recebe a sua bênção, cadê Jesus? Por que eu vou continuar tendo uma vida com Ele? Eu já recebi a minha bênção. Quantas pessoas recebem a sua cura e nunca mais voltam para agradecer o Senhor? Quantas pessoas têm problemas na coluna, são curados, voltam a praticar os esportes e pensam, eu nunca vou trocar o meu futebol por Jesus. Mas quem curou foi Jesus, não foi o futebol. Então eles se tornam ingratos. Mas aquele homem não, ele tinha gratidão no coração dele. Quantos de nós parecemos com os outros 9, que continuaram o seu caminho sem olhar para trás, afinal receberam a sua graça? Quantos recebem o Senhor em um culto, declaram na oração de entrega e entregam o seu coração para o Senhor e recebem como se fosse um voucher para a vida eterna? Olha aqui, ó, estou com meu voucher para a vida eterna. Hoje eu fui lá, aceitei Jesus, entreguei meu coração. Agora eu posso sair dessa igreja porque meu nome já está escrito no livro da vida e eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Porque afinal eu já tenho meu voucher para a salvação. Eu já tenho o meu bilhetinho premiado. Querido, não é assim não que funciona. A salvação é de graça. Mas o discipulado custa tudo. Viver com Jesus custa tudo para nós. E nós precisamos aprender a viver essa vida e dar continuidade. Dar uma continuidade na sua vida de oração, na sua vida de devoção, a sua vida de santidade ao Senhor. Quando nós recebemos Jesus, nós não nos tornamos santos. Jesus não faz assim, pronto, você é santo, você não vai pecar mais. Não! Quando nós recebemos Jesus, aceitamos a Ele, nós passamos a ser santos em busca da santidade todos os dias. E é diário. E eu vou ter que combater o pecado diariamente. Então nós não recebemos um voucher da salvação. A santidade ao Senhor, onde eu abro mão dos meus interesses e dos meus pecados para viver com Ele. Ele não veio a este mundo, morreu, ressuscitou, para que tivéssemos as nossas bênçãos concedidas. O Senhor não veio a este mundo, morreu, ressuscitou, foi crucificado, sofreu tanto, para que você tivesse a sua casa própria, um bom salário, o seu carro do ano,
a sua esposa bonita. Não, Jesus não morreu por isso. Jesus ele morreu naquela cruz para nos livrar da condenação eterna. Ele morreu para nos dar uma vida e uma vida abundante. Mas existe uma decisão diária que nós precisamos tomar. Nós precisamos ser gratos todos os dias pelo que Ele fez por nós. E lá em Salmos 35:9 fala assim: então todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Precisamos ser gratos pelos grandes feitos do Senhor todos os dias e declarar suas maravilhas e proclamar as suas misericórdias. Procure viver de acordo com a vontade de Deus. Confie nele. Ele está sempre cuidando de você e do seu futuro. Não fique ansioso. Você sabe que ansiedade é excesso de futuro? Então não andeis ansiosos. O Senhor está cuidando do seu futuro. Apenas seja grato. Acorde de manhã e fale: Senhor, eu te agradeço por poder respirar. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por poder andar. Senhor, eu te agradeço porque eu estou enxergando. Jesus, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pelos meus filhos. Senhor, eu te agradeço por essa cidade. Eu te agradeço por poder te contemplar na natureza nessa cidade. Você já foi ver o pôr do sol em Guaratuba? Às vezes eu levo o Natan para a escola e eu sou atraída lá para a praia. E eu fico lá 1h30, 2 horas às vezes, contemplando o mar. Aí o sol nasce e é tão lindo contemplar Jesus na natureza que Ele criou. Se a natureza e o nascer do sol é tão lindo, imagina o quanto nosso Deus é lindo. Então seja grato. Seja grato, querido. Nós precisamos aprender a viver uma vida de gratidão. Troque a reclamação pelo louvor diário. Pare de reclamar na sua casa, do seu filho, do seu esposo. Ai, porque deixou a toalha molhada. Ai, porque o filho não lavou a louça. Ai, porque isso, porque aquilo. Comece a agradecer. Comece a proclamar o Senhor sobre a vida do seu esposo, da sua família, da sua esposa. Comece a bendizer o Senhor e louvar ao Senhor pelo que você tem. Eu só tenho uma bicicleta feia. Não, louve ao Senhor, eu tenho essa bicicleta. Senhor, obrigado porque eu não ando a pé. Eu tenho esse Fusca, Senhor. Às vezes está quebrado, às vezes está andando, mas glória a Deus, o Senhor me deu e eu te louvo por isso. Comece, querido, a louvar em vez de reclamar. Reserve um tempo no teu TSD para declarar a sua gratidão a Ele. Eu nunca começo o meu tempo com Deus falando: Senhor, eu te peço. Senhor, eu quero. Senhor, faz isso. Isso é uma oração ingrata a Deus. Primeiro nós precisamos agradecer e contemplar a Ele, adorar a Ele, para depois a gente fazer as nossas petições. Com certeza Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai atender o nosso clamor, as nossas orações, mas primeiro nós precisamos agradecer e adorar a Ele. Outra coisa que eu posso aprender com esse samaritano que voltou e adorou o Senhor é a adoração. Nós precisamos ter uma vida de adoração contínua. Esse samaritano ficou tão grato a Deus que voltou pelo caminho louvando em alta voz. E ao chegar perto do Senhor, prostrou-se e o adorou com o rosto em terra. Muitos daqueles leprosos eram judeus, conheciam Deus. Eles conheciam a letra. E eles teriam a possibilidade de conhecer o Senhor daquelas letras, mas eles rejeitaram. Mas esse samaritano não. Ele queria andar com o Senhor, ele queria conhecer quem o curou. E ele voltou louvando a Deus em alta voz. Ele voltou pelo caminho falando: glória a Deus, aleluia. O Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou. E quando chegou perto de Jesus, ele se prostrou e adorou com tudo que ele tinha. Ele não tinha nada, ele só tinha o coração dele. Naquela hora ele rende o coração dele diante do altar do Senhor, diante dos pés de Jesus. E quantos de nós hoje temos vergonha de adorar o Senhor?
Muitas vezes estamos aqui num culto ao nosso Deus e não somos capazes de tirar a nossa mão do bolso na hora de adoração. E está lá cantando, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Não é capaz de levantar as mãos ao seu Deus. Não é capaz de se render. Ou talvez está aqui na hora do louvor de braços cruzados. Quantas vezes eu já vi isso? Como se estivesse analisando. E olha para um lado, olha para o outro. Jesus está ali na frente, pronto para ser adorado, mas ele está contemplando o vizinho. Está olhando e julgando o irmão e está lá de braços cruzados. Porque na cabeça dele Jesus não é digno de adoração, Jesus não fez nada por ele. Prestamos uma adoração totalmente fria e calculista muitas vezes. Eu calculo o nível da minha adoração. Eu me render lá na frente? Mas não, nunca. Eu não vou me render lá na frente. Dobrar meu joelho está doendo. Deus vai entender que meu joelho está doendo. Para que eu vou lá me prostrar? Para que eu vou lá adorar? Afinal, ele já pagou tudo lá na cruz do Calvário para mim. Eu já tenho a salvação, é de graça. A graça me salvou, eu não preciso mais fazer nada. Eu já tenho a salvação. Não, querido Deus, Ele quer a nossa adoração. Ele quer uma adoração intencional nossa. Ou pensamos assim, eu já saí do conforto da minha casa, estou aqui. Hoje está tão frio, né? Eu já vim no culto. Posso ficar sentado aqui durante o louvor. Aí durante a palavra eu vou ali, dou uma passeadinha no Pascoff, tomo uma água, fico meia hora no banheiro e sento 15 minutos para escutar a palavra. Ah, como acontece isso, queridos? E é isso que a gente presta ao nosso Senhor que nos salvou. Afinal, o Deus que realizou um grande milagre não é assim tão digno da minha adoração. Parece que pensamos que se Ele não fizesse, nós faríamos no lugar dele. Nós teríamos o poder de curar. Nós teríamos o poder de mudar as nossas vidas. Não, queridos, nós somos miseráveis. O que nós temos que fazer é adorar o nosso Senhor. Quantos têm vergonha de dar um glória a Deus alto? Vamos ao culto, e o culto se chama culto de adoração, celebração e adoração, onde existem centenas de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus, mas muitas vezes adentramos aquele lugar e parecemos que estamos num culto fúnebre. Só faltou o caixão aqui na frente. Porque não sai um glória a Deus e um aleluia da nossa boca. Como eu admiro as pessoas que são gratas, que são extravagantes, que adoram o Senhor de fato, de verdade, que prestam uma linda adoração ao Senhor. E nós temos tantos exemplos nesse lugar. Nós temos tantos exemplos nesse lugar. E uma pessoa que eu vou citar, porque para mim ela é um exemplo em adorar ao Senhor, em exaltar e exultar o nome do Senhor, é a minha discípula Mara, a irmã do Coque. Se você está vendo essas mulheres aí, glória a Deus, aleluia, é porque ela tem ensinado elas a não se calar diante de um Deus tão poderoso. E se eu fosse você e fosse inteligente, aprendia com elas. Porque se Deus está vivo, nós precisamos manifestar a nossa vida abundante também. E adorá-lo como Ele merece. Erguer as nossas mãos e erguer as nossas vozes e adorar a Ele. Antigamente, queridos, nós iríamos num culto, isso há 30 anos atrás. Quantos cultos eu entrei e as pessoas queriam testemunhar do que Jesus fez. E o pastor estava lá pregando e alguém gritava lá de trás, ei pastor,
Será que eu posso contar o que Jesus fez na minha vida? Será que eu posso contar essa bênção aí na frente? Jesus transformou minha história. Ele me curou, Ele me tirou do pecado. E hoje? Hoje a gente faz o Facebook, a gente faz o Instagram, um muro de lamentação, mas não conta as bênçãos que o Senhor tem feito na vida de ninguém. Nós temos vergonha de correr aqui e falar, pastora, posso falar o que Jesus fez? E Jesus tem feito tanta coisa linda. Jesus tem salvado pessoas. E lá em Salmos 95:6 fala assim, vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante ao Senhor, o nosso Criador. Porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis a voz do Senhor e não endureçais o vosso coração. Isso é um convite. Não endureça o seu coração, mas venha. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Em Romanos 11:36 fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Deus está salvando pessoas, Deus ama pessoas. O leal amor do Senhor nos persegue. O impressionante amor do Senhor nos persegue todos os dias. Quantos viram a notícia de que o ônibus do encontro bateu com um carro? Aquele ônibus não bateu por acaso naquele carro. Aquela mulher era para estar morta. Vocês viram as fotos? O carro dela deu perca total. E aquela mulher era para estar morta, mas a mão do Senhor a protegeu. A mão do Senhor a alcançou. E ontem eu e a Dani tivemos um lindo privilégio de estar visitando essa mulher. E levar o amor de Jesus para ela. E ela conheceu Jesus, ela conheceu o amor de Jesus. Então nós precisamos adorar o Senhor, porque o Senhor, Ele deseja dar salvação a todos nós. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar com seus milagres. Nosso dever como filhos é contar à próxima geração os seus grandes feitos. E como eles saberão se nós não falarmos? Como aquele povo que a palavra fala que eles aguardam com expectativa a manifestação dos filhos, vão ouvir se os filhos estão calados, se os filhos muitas vezes estão dormindo, se os filhos estão cochilando pelo caminho, guardando a salvação como um presentinho que eu não preciso compartilhar com ninguém. Deus está te chamando a ser extravagante, a anunciar a palavra dEle, a anunciar o ano aceitável dEle. Ele está voltando. E quantos estão se perdendo e nós estamos aqui? Então adore a Ele em espírito e em verdade. Adore a Ele com palavras. Manifeste adoração ao Senhor, igreja. Ele ama isso, Ele deseja isso. Você sabia que a sua adoração é para o Senhor como um perfume? Aquilo que você produz aqui sobe como uma essência às narinas do Senhor. É como um perfume. Que perfume você tem produzido? A mais cheirosa essência? Ou não tem perfume nenhum? Nós precisamos aprender a adorar o Senhor de fato, de verdade. Como esse homem, ele estava lá, isolado, sendo rejeitado. E pela fé dele, ele continuou no caminho e foi curado.
Só que ele não se baseou naquela fé, ele falou: meu Deus, o Senhor me curou, eu preciso voltar e agradecer. Eu preciso me render ao Senhor que me curou. E muitas vezes, gente, se nós não encontramos a graça, o favor que nós pedimos ao Senhor, nós nem voltamos mais na igreja. Se estamos com problemas, nós nem oramos mais na nossa casa. Se brigamos com o nosso esposo, a gente não faz mais um TSD. É isso que o nosso Deus merece. É isso que Ele merece de você. O encontro com o Senhor Jesus transforma, sim. Mas existe um caminho que nós precisamos trilhar. E perseverar nesse caminho. A terceira coisa que esse homem nos ensina é que esse encontro nos traz a salvação. Aqueles 9 só foram curados. Mas este homem samaritano, que trilhou o caminho da gratidão, alcançou uma dádiva maior que todas as outras. Em sua adoração ao Senhor, Jesus o concede a salvação, a vida eterna, a vida abundante com Ele. Enquanto aqueles judeus, homens que conheciam a palavra, muitos deles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles estavam tão intertidos ainda assim com a sua religiosidade que não foram capazes de voltar e adorar o Senhor. Não reconheceram quem os curou. Ele concedeu o milagre a estes homens. Mas eles só ficaram com a cura. Agora aquele samaritano não. Quando ele se prostrou diante do Senhor, o Senhor até perguntou dos outros 9. Não eram 10? Não eram 10 que receberam a cura? Para você ver o quanto Jesus nos ama, Ele estava esperando que os 10 voltassem, porque Ele queria salvar a todos. Mas um apenas voltou e recebeu a salvação. E lá em Efésios 2:8 fala: porquanto pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. O amor de Deus nos constrange. Ele matou o seu único filho por amor a nós. E lá em João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para alcançar uma pessoa, para alcançar uma mulher na sexta-feira, aconteceu um acidente, mas Jesus só queria alcançar uma mulher, porque nenhum homem ficou ferido. Eu não escutei que o ônibus teve alguma rachadura, alguma quebradura, nada. Ela não tem nada, ela tem um arranhão no nariz. E o Senhor alcançou ela. É a salvação que é importante, queridos, e nós precisamos zelar pela nossa salvação. Nós precisamos zelar e caminhar com Jesus. O Senhor não morreu na cruz, queridos, para te dar uma vida confortável ou realizar os seus desejos terrenos. Paulo fala que existem aflições a nos esperar. Que a nossa vida com Cristo não vai ser fácil. Está escrito na palavra. Ele não prometeu só flores. Talvez você chegou aqui desacreditado de Deus. Está com alguma doença incurável. Está culpando Deus. Deus não tem culpa. Essa doença com certeza é para glorificar o nome dEle. É para exaltar o nome dEle. Então creia no Senhor. Mas você precisa crer de todo o seu coração. E quando Ele fizer aquilo que você tem pedido, não esqueça do Senhor. Volte e o adore.
Mas se no caminho ainda você vai sentir dores, continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Davi fez isso. Davi estava lá triste. E ele dá uma ordem para a alma dele, para que a alma dele pudesse adorar o Senhor. Nós precisamos dar essas ordens para a nossa alma. Eu estou triste sim, mas eu vou adorar. Eu acho tão lindo quando aquelas senhorinhas que viveram tanto tempo com Jesus estão à face da morte. Eu vi um vídeo lindo esses dias, onde ela segurou a mão dos filhos e começou a cantar um hino da harpa, mesmo em face à morte. Ela sabia o que a aguardava, e ela pôde deixar esperança para os seus filhos. Continue nesse caminho, é o caminho que leva à salvação. Continue nesse caminho, é o caminho onde você conhece o grande Deus. Continue nesse caminho. A morte dolorosa de Jesus na cruz é para a remissão dos nossos pecados, para a transformação das nossas vidas. Ele morreu para nos dar a vida. É para a vida eterna e também para que você anuncie e proclame os seus grandes feitos, para que mais pessoas conheçam a Cristo. Que possamos, queridos, aprender com esse homem, esse leproso. Esse leproso que voltou, agradeceu, adorou o Senhor e recebeu a salvação. E eu gostaria de terminar lendo Salmos 40 com vocês. E Salmos 40 fala assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Quando nós conhecemos o Senhor, Ele orienta os nossos passos. O que basta a nós fazermos é estarmos com os nossos olhos fixos nele. Não desvie os seus olhos do Senhor. Em minha boca Ele colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir a confiança e o temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes e nem aqueles que cultuam mentiras. Ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Fique em pé, igreja. Eu creio que todos aqui, se não todos, a grande maioria, tem recebido das dádivas do Senhor, dos grandes feitos do Senhor. Talvez uma cura. Talvez quando você encontrou o Senhor, Ele restaurou sua família. E hoje, o que você vai dar a Ele? Ao Deus que deu tudo por você e para você. Que você possa dar uma verdadeira adoração. Que você possa ter o teu coração grato por esse dia. E se você está aqui hoje e ainda não encontrou Jesus, ainda não teve essa experiência pessoal de um Deus que é pessoal, Ele está aqui para isso hoje. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você está aqui hoje e está passando por alguma situação que você não via solução, o Senhor está aqui. E Ele quer te abençoar. Ele quer derramar algo sobre a sua vida. Se você está aqui hoje, está com o teu coração exultante de gratidão pelos grandes feitos do Senhor,
Ele está aqui, Ele quer ser adorado. Se você está aqui e quer encontrar o Senhor, você já o achou. Ele tem uma mesa posta para você. Ele tem uma mesa preparada para você. Feche seus olhos, cante essa canção. Exalte ao Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então